De volta a Brasília, o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinaliza que pode recuar de uma iniciativa com potencial para tensionar ainda mais a relação entre o Congresso e o Poder Judiciário. Marília Ribeiro, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan, que proposta é essa que deve voltar a ser engavetada, Marília? Tiago, nós estamos falando de duas propostas de emenda à Constituição que estão diretamente ligadas ao Supremo Tribunal Federal. Uma, ela busca restringir as decisões monocráticas por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Já a outra permite que o Congresso Nacional possa sustar atos do tribunal. Alguns parlamentares dizem que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tende a recuar a essas propostas, que ele deve novamente engavetá-las. Isso por conta do acordo que foi feito entre os três poderes nesta semana a respeito das emendas parlamentares. Acontece que Arthur Lira pode estar sinalizando que vai engavetar essas propostas, mas a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, Caroline de Toni, ela disse que não, que ela quer celeridade nessas propostas, tanto que ela já até escolheu os relatores desses dois textos. O primeiro é o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele será relator da PEC que permite ao plenário da Câmara e do Senado Federal sustar decisões do Supremo Tribunal Federal que sejam consideradas uma extrapolação. Já a outra proposta, ela limita as decisões monocráticas por parte dos ministros da Suprema Corte e será relatada pelo deputado Felipe Barros, que também é líder da oposição. Tiago, lembrando que esse acordo foi feito entre o Supremo Tribunal Federal, o governo e também aqui o Congresso Nacional por conta dessas emendas parlamentares. Acabou que o presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez uma reação, com essas emendas que foram suspensas pelo ministro Flávio Dino e acabou desengavetando. Só que com esse acordo pode ser que ele volte a aguardar. Mas a expectativa lá na Comissão de Constituição e Justiça é que essas matérias elas comecem a tramitar já a partir da semana que vem. Isso porque semana que vem será uma semana de esforço concentrado aqui na Câmara dos Deputados para que os parlamentares possam votar e discutir aquelas pautas consideradas prioritárias, Tiago. E a gente saber se realmente esses projetos serão engavetados ou não, se isso vira uma moeda de troca para eventuais negociações lá na frente. Marília Ribeiro, até mais tarde. Bom, Cristiano Vilela, ao lado jurídico dessa discussão, o presidente da Câmara dos Deputados pode ter aquilo na gaveta. Se acontecer alguma coisa, ele abre a gaveta e ameaça de novo o judiciário. Isso pode ser uma forma de continuar esse tensionamento dos poderes, por mais que ele engavete? Pois é, isso é ruim. Esse tipo de situação, esse tipo de relação tão bélica, esse tipo de relação onde os poderes, de alguma forma, ficam buscando ter formas de pressionar artificialmente um ao outro, isso não faz bem para o país. É natural que nenhum poder vai, eventualmente, aceitar ou concordar com qualquer diminuição nas suas prerrogativas, na sua atividade, mas isso tem que ser discutido de uma forma republicana, como foi feito, por exemplo, na terça-feira, e a gente espera, a gente torce para que assim continue, para que isso perdure por mais tempo. Porque, infelizmente, o que se vê nos últimos meses é uma situação extremamente atritiva, a ponto de fazer com que o Poder Legislativo fique usando esse tipo de situação como uma arma para, eventualmente, negociar durante momentos em que a situação não esteja boa de acordo com os seus pleitos, de acordo com os seus interesses. Dora, o que vai ser primordial para que ele realmente engavete essa proposta? Olha, primeiro ele vai precisar se entender com a Comissão de Constituição e Justiça, e com a oposição, porque ela é dominada pela oposição. Marília nos trouxe aí 2 relatores já indicados e os 2 marcadamente do campo bolsonarista, que é um campo que tem atritos há muito tempo e óbvios, evidentes, com o Supremo Tribunal Federal. Agora, quando o Lira aventa a possibilidade de recuar, isso escancara a ideia, o fato de que realmente a PEC foi desengavetada como retaliação ao Supremo. E é como o Vilela diz, isto não é republicanamente aceitável. Agora, é possível que se engavete só essa PEC que diz respeito à prerrogativa, colocar uma prerrogativa no Congresso de anular decisões
do Supremo Tribunal Federal. Veja só, isso já fez parte da Constituição, de uma Constituição no Brasil. Mas sabe qual Constituição? Do Estado Novo, que tal? Né? Isso é completamente, essa PEC é completamente inconstitucional e ela serve só como esse instrumento de impressão. Agora, a outra que fala sobre as decisões monocráticas, até mesmo no Supremo não há nenhum tipo de restrição mais forte a ela. O problema é o momento, né? Quando isso é usado, o Vilela falou isso, é uma questão que pode ser discutida. Agora, não pode ser usada como instrumento, desculpe o termo, de chantagem, não há outro termo. Ô, Vilela, você acredita que é possível que o Congresso, especificamente o presidente da Câmara, Arthur Lira, faça alguma costura em relação a essas PECs, ouvindo ministros do Supremo? Porque essa informação nós acompanhamos nessa semana de bastidor, dizendo que ele não teria desistido totalmente dessas PECs, mas gostaria de conversar com os ministros do Supremo. Você acredita que haveria uma conversa para se reduzir decisões monocráticas, ou até mesmo o tempo de permanência dos ministros no Supremo? Olha, Thiago, do ponto de vista jurídico, seria possível, seria até salutar ter esse tipo de diálogo, esse tipo de debate. Agora, do ponto de vista político, eu duvido. Eu vejo que a lógica de uma PEC como essa, na visão do Legislativo, é um pouco aquela lógica da bomba atômica na geopolítica internacional. Você quer ter ali para ter um instrumento de pressão, mas para nunca precisar usar. Eu vejo que essa questão da PEC é isso. Desengaveta, engaveta, desengaveta, engaveta, como um instrumento de pressão, mas para não ser usado de forma alguma ou apenas em alguma situação extremamente grave.